a entidade disse assim: eu não quero nenhum trabalho aqui feito hoje. Eu não quero nada do que tem aí a gente quer. Não pode fazer esse trabalho. Porque veio uma ordem lá de cima. Veio uma autorização pra gente não mexer nesse rapaz. Esse povo é diferente de nós. Eu falei, como eles são? Eles se curvam diante do Deus deles. E o Deus deles não deixa que a macumba pegue neles. Se você é daqueles que gosta de saber o que acontece no mundo espiritual, se você gosta de ver o poder de Deus atuando, esse vídeo é muito interessante para a tua vida. É uma batalha espiritual entre o bem e o mal. E Deus sempre vence no final. Assista esse vídeo. E atenção, você que quer ganhar uma renda extra trabalhando de casa, basta apenas ter um celular e acesso à internet. A minha amiga Ludmila tem um recadinho especial para você. É um trabalho sério e honesto. Fala com a galera interessante, Ludmila. Então, Biraci, olha só, eu fiz mais de 19 mil reais em apenas 2 meses. E eu quero falar com você que é inscrito do canal Interessante. Imagina você fazendo mais de 19 mil reais trabalhando da sua casa, sendo seu próprio chefe, tudo que você precisa do seu celular conectado à internet. Vou te mostrar que isso é possível. Então, se faz sentido pra você, clica agora no link da descrição ou no comentário fixado para te direcionar pro WhatsApp. E lá eu vou te mostrar o caminho de como que você faz pra começar. Te espero lá! Estão todos preparados. Bem-vindos, galera interessante, eu vos saúdo com a santa paz de Deus. Bora para mais um contagiante e polêmico vídeo aqui no teu canal preferido, o canal Interessante. Esse vídeo hoje vai mostrar uma batalha espiritual, uma batalha no mundo sobrenatural, onde os olhos carnais não podem ver. Só que tem algumas pessoas que conseguem ver, uns na unção e outros através de trabalhos. Esse vídeo aqui não é para falar mal de religião nenhuma, nem da tua religião, porque cada um tem o direito de seguir ao Deus que ele quer. Todo mundo tem seu direito. Estou aqui para falar à luz da palavra de Deus, à luz da Bíblia, o que acontece no mundo espiritual. O que nós que servimos a Deus cremos no que acontece no mundo espiritual, tá bom? Então, esse pastor Albert Walter, ele disse, né, nesse podcast, o podcast chama-se Livre Podcast. Depois você pode procurar o vídeo completo do testemunho dele. Ele falou lá, né, que ele era um ex-bruxo, ele trabalhava nessa área aí dos orixás e foi contratado para fazer um trabalho. Primeiramente vamos ver ele falando da sua vida, como foi que ele começou a servir a Deus. Vamos ver só um trechinho. Eu não nasci no berço evangélico, né? Eu não nasci no berço evangélico. Eu nasci da 7ª geração de candomblesistas. Eu não tive uma formação cristã. Quem me vê hoje ministrando, quem me vê ganhando almas, quem me vê casado com a pastora Anne Caroline, não sabe que eu vim de uma família de mais de 100 anos de cultura de matriz africana. Nossa! Então, eu sou da 7ª geração, eu sou da década de 80. 99% da minha família é candomblesista. Os que não eram católicos. Católicos apostólicos romano. Então, eu não tive, assim, uma visão, um conhecimento, uma experiência sobre o cristianismo. Eu não conhecia. Eu nem sabia. Então, nunca imaginava ser pastor, ser casado, porque eu fui criado dentro de uma família onde não tinha uma vida financeira favorável. Minha mãe trabalhava fora, deixava os cuidados de meus tios, minha avó. Foi onde surgiu os abusos sexuais, foi onde o diabo começou ali a trabalhar para deformar a minha vida sexual. Bem, galera, interessante aí você vê que ele teve uma vida nos terreiros, né, de Umbanda, Candomblé, teve uma vida com seus orixás, até o momento que ele se converteu ao cristianismo, à luz da palavra de Deus, né, à luz do evangelho, se converteu e hoje é pastor. E ele conta em um podcast como foi que ele foi contratado para fazer um trabalho
e nesse trabalho ele não conseguiu realizar. Vamos ver. Uma das mulheres, que é filha de santo minha na época, hoje é missionária, estava incorporada, o orixá que estava à volta ali, a entidade disse assim: eu não quero nenhum trabalho aqui feito hoje. Eu não quero nada do que tem aí, a gente quer. Não pode fazer esse trabalho, porque veio uma ordem lá de cima. Então, tinha uma pessoa ali incorporada, né, com a entidade. E a entidade disse para ele: olha, eu não quero trabalho nenhum, não quero nada disso aí que vocês estão fazendo, rituais que vocês estão fazendo, porque veio uma ordem lá de cima para não fazer esse ritual. Só que aí ele indagou, né? Por que não pode fazer esse ritual? A primeira vez que você ouviu isso? Eu fiquei assustado porque eu já tinha o hábito de fazer as coisas e darem certo. Sim. 7, 14 e 21, né? Porque é assim que é trabalhado lá dentro. Então, quando eu fui fazer o trabalho, eu me espantei, porque a própria entidade que falou, veio uma autorização para a gente não mexer nesse rapaz. As velas, todo o trabalho, todos os animais que eu tinha feito, o sacrifício, que eu tinha decapitado, Gente. a entidade disse: pode parar o trabalho. Pra você foi Eu recolhi o que deveria ser recolhido, joguei no lixo o que deveria ser jogado no lixo. Imagina 10 mil reais de material. Nossa. 20 cabeças de bode. Imagina isso. Para fazer uma amarração. Né? Entidade perigosa. Exu tranca a rua das almas. Exu tranca a rua das almas. Quem é desse mundo aí conhece. E ele fala que o trabalho foi muito caro, né? 10 mil reais só de material. Imagina o preço que foi cobrado para fazer isso. Então 10 mil reais só de material. E agora a entidade diz que não quer que faça trabalho. Já imaginou ter que devolver o dinheiro, e o que ele gastou de material ali. E ele ainda fala de sacrifício de animais, né? Santo Deus de misericórdia. Muita gente diz que não existe isso, mas é ele aí falando, é ele confessando que fez isso lá. 20 cabeças de bode. Santo Deus de misericórdia. Deus tem misericórdia de nós. E aí, tudo por água abaixo. Aí ele foi buscar ajuda. Então, quando eu cheguei lá, recolhi o material, fui para casa. No dia seguinte, fui no terreiro da minha tia, que ela era minha ancestral, a pessoa que havia me instruído e me direcionado ao candomblé. Quando eu cheguei para sentar com ela, eu disse: tia, eu fiz um trabalho e deu errado. Ela olhou para mim com aquela sabedoria que só ela tinha e disse: você procurou saber com quem você estava mexendo? Nossa. Falei: não. E precisa? Ela falou: deve. Nunca esqueci isso, igreja. Ela disse: nem todo trabalho que você faz derruba todo mundo, porque nem todo mundo é fácil de derrubar. Meu Deus, muito forte isso aí. A tia dele disse: e aí você foi saber para quem era esse trabalho, quem é que você tinha que derrubar, que a pessoa contratou, mas ele tinha que saber quem era a outra pessoa que estava lá. Se a outra pessoa tivesse poder mais do que ele não foi procurar, né? Que ele já estava acostumado a fazer os trabalhos e tudo dava certo. E aí a tia dele disse: olha, não é todo mundo que a gente consegue fazer os trabalhos. Não é forte isso? Vamos ver mais o que ela disse. Ela disse: eu te dei todas as instruções de dentro do axé. Mas tem uma instrução que eu esqueci de te dar. Ela levantou o óculos, sentou comigo e disse: você pode matar, sacrificar, arriar despacho e obrigação é boi é bome para qualquer entidade. Mas existe um povo que você não pode mexer. Nossa. Esse povo é diferente de nós. Eu falei: como eles são? Ela disse: eles são diferentes da gente, porque quando a gente quer fazer, a gente mete a mão na cara e a gente faz. Eles não. Eles vão para casa e faz uma reza de pé para trás, e o que é para dar certo dá errado. Nossa. Eu disse: pé para trás? Ela falou: eles se curvam diante do Deus deles. E o Deus deles não deixa que a macumba pegue neles. Santo Deus de misericórdia. A reza de pé para trás é de joelhos.
Estou de joelho com os pés para trás. Essa aqui reza pé para trás. E o Deus deles não deixa que a macumba pegue. Um relato desse aí é tremendo. Não é isso? De quem viveu lá dentro, de quem era um bruxo, um pai de santo, muito famoso, acostumado a fazer tantos rituais e tudo que vinha famoso. Ele fala na entrevista toda que tinha famosos cantores, atores, atrizes que iam procurar tanto ele como procurava a família dele. Como no começo ele disse que a família dele todinha tinha, o pessoal dele tinha mais de 90, tinha uma lá que tinha mais de 90 terreiros. Mas ela disse, tem gente que você não pode mexer, que é um povo que ora com os pés para trás. É um povo guardado por alguma coisa. E ele ficou naquele na cabeça. O que será isso? Olha, a senhora quer dizer que eu vou ter que entregar o dinheiro de volta à mulher que me procurou porque quer o homem da fotografia? Ela falou sim. Porque não adianta você mexer com aquilo que os orixás não dá conta. Olha só. Eu olhei para ela e disse, e quem são esse povo? Ela falou, eles não prestam. Nossa. Eles não valem nada. Eles são carregados. Hoje eu tenho compreensão de que a gente de fato é carregado até a tampa, né? Do poder e da unção. Ela disse assim, eles são carregados. Não mexa com eles. Eu disse, não vou devolver não. Aí minha tia falou uma coisa para mim que eu carrego até hoje. Ela disse, um homem sem uma família, ele não é nada. Você não mexeu apenas de um homem. Você mexeu numa família. Você não sabe quem esse homem é. Você não sabe quem é esse homem. Você mexeu na família. Esse homem pode ser até uma pessoa comum, mas pode ter alguém lá que sirva a Deus verdadeiramente, que sirva um Deus maior, alguém que tem mais poder do que as tuas entidades, e você vai fazer o trabalho e não vai dar certo. Você mexeu foi com a família. Essa pessoa não vive só. Você não procurou saber quem era. Essa pessoa, se ela vivia só, se ela tinha alguém, se ela frequentava alguma igreja, se ela fazia essa oração de pé para trás, você não buscou saber. Você está tão acostumado a fazer essas coisas que não teve o dever de procurar quem era a pessoa que ia fazer o trabalho. Mas não terminou por aí não. Vamos ver. Quando eu fui identificar, eu ainda continuei enganando a mulher de que eu iria devolver o rapaz para ela. Uma semana depois do que eu tinha ouvido isso sobre as pessoas que minha tia havia falado, que são os evangélicos, eu peguei um dos motoristas, fui no endereço aonde era o endereço que morava o rapaz e fiquei numa distância muito longe, atrás de um poste que estava com a luz apagada, e eu segurei o meu guia, segurei o meu rungebe e comecei a chamar o nome dos orixás. Era interessante porque já era um período mais longo da noite. Naquele tempo, o povo nordestino dormia 6 para acordar 5 para trabalhar. Já era quase meia-noite. A luz incandescente da porta da casa daquele homem estava aceso. Quando eu cheguei do outro lado da rua, que eu fiquei olhando e coloquei a mão no rungebe e comecei a chamar o nome das entidades, a entidade materializou a minha volta e não conseguia atravessar a rua para entrar na casa do homem. Era como se elas tivessem uma barreira que impedisse elas de entrarem dentro daquela casa. A metade da janela estava aberta, passou pela janela, eu enxerguei de longe uma senhora de cabelo branco. Eu deduzi, é a sogra. Logo em seguida passou a mulher. Elas estavam gritando, não dava para ouvir o que elas estavam gritando. Aí quando passou eu disse, aquela deve ser a esposa, porque aquele homem que aquela mulher me pagou era o marido da melhor amiga dela. E ela havia saído da igreja, porque ela queria o marido da outra. Meu Deus. Como eu sempre digo, irmão, se tornou um bordão aqui, né? Mas santo Deus de misericórdia. Ele, não satisfeito, não queria perder aquele dinheiro, disse que ele continua enrolando a pessoa lá. Não, eu vou trazer o homem para você. E aí ele foi saber quem era a pessoa. O dinheiro era muito dinheiro, queria devolver. Foi lá, se escondeu no lugar escuro, dentro do carro todo de preto. Lá ele pegou seus patuás, essas coisas lá e chamou as entidades. Ele fala que elas se incorporaram. Ele via, né? Ele tinha o poder de ver aquelas entidades. E as entidades iam lá, mas não conseguiu atravessar nem a rua, irmão. É forte demais esse testemunho. Nem a rua não conseguiam.
atravessar. E ele viu lá na frente lá o pessoal discutindo. É claro que lá naquela casa já estavam sabendo que tinha uma opressão terrível sobre aquela casa, que deviam estar em oração, deviam estar em comunhão, né? Se ungindo com óleo santo, né? Porque o homem deve ter ficado enfermo. Porque, meus irmãos, para ungir é pessoa doente, viu? Aí deve ter alguma coisa. Tinham feito oração, estavam lá, aquela gritaria, e ele viu de longe. Agora que vai chegar a parte principal. Essa eu me arrepiei todo, e na hora que eu escuto eu não me arrepio. Eu imagino como foi que aconteceu, e aí eu me arrepio todinho porque é forte. Veja. E a casa tava suja. Sabe aquele povo que vai para a igreja e às vezes quer destruir o casamento dos outros? Quer tocar na família alheia? Essa era a mulher que me pagou na época para querer o marido da outra. Aquela mulher saiu para a porta da casa dela com as mãos pingando de óleo ungido. Ela não estava me vendo porque eu estava no escuro, todo de preto. Quando ela estava na porta da casa dela, sem ver, mas pelos olhos espirituais, ela levantou as mãos em direção ao outro lado da rua. Ela disse: Satanás, eu já te vi. Eu te dou uma ordem agora. Por um caminho você veio, por 7 você vai voltar. Meu corpo paralisou, minhas mãos suavam e transpiravam. A minha sensação era que meu espírito saiu de dentro do meu corpo. Nossa, que experiência. A autoridade daquela mulher foi tão grande que ela gritava que às vezes o pescoço dela ficavam para fora, e ela disse assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. O que é que vale uma serva de Deus, uma mulher de Deus, uma casa que serve a Deus, um discernimento espiritual? Satanás, eu sei que tu tá aí. Ela não estava nem vendo, mas ela sabia, porque Deus tinha mostrado, porque o Espírito Santo já tinha blindado aquela casa, aquela família. Mesmo que os maridos dela fossem do mundo, se fosse do mundo, mas ela era uma serva de Deus. Meu marido aqui não toma, porque eu sirvo, essa casa aqui serve ao Senhor. Sogra, marido, a mulher, todo mundo servindo a Deus, porque o trabalho aí foi pesado. 10 mil reais de material. Essa mulher deve ter gastado lá uns 20 a 30 mil, 50 mil reais para poder ter esse homem. Viu aquela outra lá que falou que gastou 70 mil, naquele outro vídeo que eu mostrei aqui? É brincadeira, meus irmãos, não é brincadeira não, é coisa séria, coisa tremenda, forte. A serva de Deus chegou lá marchando e apontou o dedo: vai-te embora, tu vim por um caminho, vai por 7 caminhos, para as profundezas do mar, do inferno, mas volta o teu caminho. Então, meus irmãos, depois disso tudo, depois que ele se converteu, porque isso aí ficou no coração dele, trabalhou o coração dele, por causa desse trabalho, Deus que usou para ele essa mulher, para o coração dele. Tem gente maior do que eu estou servindo, tem gente mais poderosa. As pessoas me perguntam assim, a pergunta mais questionadora é como que aconteceu a transformação? Porque eu vim de um histórico muito pesado, né? Eu costumo dizer assim, é um jargão que eu tenho, uma filosofia que eu carrego. Se Deus fez em mim, que de onde eu saí é impossível, Ele fez em mim, Ele faz na vida de qualquer um. Porque o Deus do impossível, para fazer o que hoje eu sou, transformar, me arrancar de onde eu saí, só Ele faz. Ninguém mais pode fazer. Porque eu vejo isso como uma visão assim do sobrenatural. Porque minha família trabalhou para grandes pessoas da mídia secular, da música secular, artistas da Bahia, do Nordeste, de São Paulo. Minha tia, avó, que é irmã da minha avó, tinha 89 terreiros de candomblé no Brasil. Nossa, então, bastante, né? É uma pessoa que nasceu e viveu intensamente para os guias, para os orixás. Então, assim, o pastor Albert hoje, como você me perguntou, se eu já almejava na infância, não, porque eu não conhecia o Jesus dos crentes. E quando eu entrei na igreja, por ter traços femininos, né, porque eu era travesti,
as pessoas não imaginavam que eu ficaria muito tempo firme. Elas não tinham aquela visão de que eu chegaria onde hoje eu cheguei. Ninguém acreditava. Não acreditava. Então foi uma visão realmente religiosa. Uma religião assim, não vai prosseguir, ele não vai conseguir. Então assim, é muito forte quando me vem na memória assim, transformação. Para mim a palavra transformação é dizer assim, só Deus faz. Porque eu não gostava de crente, eu não tinha pretensão de casar com a mulher, eu tinha uma relação totalmente homoafetiva. Meus irmãos, à luz da palavra de Deus, à luz da Bíblia, Deus é tremendo, não existe ninguém maior do que Ele. Todos estão abaixo, todos estão abaixo. Ninguém pode, ninguém faz nada sem permissão de Deus. E aquela família ali estava sob a proteção, debaixo das asas do Senhor. Aí ele disse que depois disso, depois de convertido, ele ainda foi na casa dela, olha aí. Sabe o que ela estava fazendo? Anos depois, me tornei evangélico. Fui tomar um café na casa dela, sem ela saber que eu já tinha feito trabalho para a casa dela. Ela disse, você acredita que sempre eu vejo um demônio na porta da minha casa, já vieram fazer até trabalho na minha porta? Eu olhei para ela e disse, fui eu que vim fazer. Outra pergunta que eu ia fazer, você já encontrou com alguém que já encontrei. Infelizmente, vergonhosamente já encontrei, até porque a Bíblia diz que nada em oculto que Deus não venha trazer em revelação, né? Não há nada em oculto que Deus não traga à tona. Tem alguém que é membro seu hoje que você já fez trabalho antigamente? Não. Membro não, porque eu moro em Goiânia, né? Sou de Aracaju, mas moro em Goiânia. Mas eu tenho ovelhas que eu já ganhei para Jesus em Aracaju, que eu já fiz trabalhos de magia para eles. Olha só. Já teve casamentos que eu mesmo destruí, e foram casamentos de 20 anos de matrimônio, e que depois que eu me tornei evangélico pela misericórdia, no período da época eu era missionário, e eu atei o casamento pela campanha. Que bênção, hein? Meus amados irmãos e irmãs, esse é um relato muito forte, tremendo, relato espiritual, parece até a história de Cipriano, né? Cipriano lá foi fazer um trabalho contra uma serva de Deus e não conseguiu. Tá ali, ele deixou de servir ao inimigo e começou a buscar a Deus. Não parece? Então existe muito isso. Ele falou que tem pessoas dentro da igreja que vão para lá para destruir as vidas. Tem muita gente dentro da igreja hoje que serve ao diabo e muitos deles estão lá na frente, no altar. Então, meus irmãos, existem várias religiões, né? Existe religiões de candomblé, de umbanda, religiões hinduísmo, budismo. Tem gente que é adventista, tem gente que é da Assembleia, tem gente que é católica, tem gente que é espírita, tem gente que é ateu, que não acredita em nada, tem gente que é agnóstico, acredita no que for provado, que vê, né? Assim, todo mundo tem direito de servir a quem quiser, todo mundo tem direito de servir ao Deus que quiser, só que nós cremos na palavra de Deus, nós que cremos no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, no que está escrito na Bíblia, ela está ali, ó, bem que está escrito aqui, para nós, servos de Deus, só existe um Deus que está sentado no trono, só, que é o Deus que criou todas as coisas, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que veio na terra, morreu por cada um de nós, por todos, até esses que servem, né, ao budismo, ao hinduísmo, ele morreu por todos. E ele sempre bate, ele disse, eu vou lá e bato no coração. Se você abrir a porta do teu coração, eu vou entrar, eu vou jantar contigo, nós seremos amigos. Então, se você está na igreja e está lá, às vezes uma mulher sente desejo por outro homem lá, então um homem por outra mulher, e ela já tem compromisso, e aquele desejo é forte, ora a Deus, pede ao Senhor, tira de mim, porque isso, Senhor, eu sei que não é de ti. Ora, pede a Deus, não vai buscar o trabalho não, pede a Deus, porque não adianta você buscar trabalho para querer um homem ou uma mulher que não é teu. Uma hora, se você até conseguir com esses trabalhos essa pessoa, uma hora essa pessoa vai te deixar por outro também. Do jeito que ele deixou a mulher dele, ou ela deixou o esposo, vai te deixar também. Então é uma pessoa já sem confiança.
Né? Isso então não é uma coisa que não veio, né, de espontânea, do amor verdadeiro, é uma coisa trabalhada. Então procura Deus. Se você sentir alguma coisa na igreja, alguma inveja, vaidade, desejo, raiva por alguém, chega na tua casa, faz essa oração lá de pé para trás, que é de joelho perante o Senhor, e pede: meu Deus, tira de mim todo desejo, todo mal, todo rancor, toda ira. Porque são orações que Deus se agrada. Oração de arrependimento, oração de súplica. Agora, se você chegar no quarto e dizer: oh meu Deus, tira aquela mulher da vida dele, ou então tira aquele homem da vida dela e traz para mim. Isso aí você não está orando para Deus, não, está orando para o diabo. À luz da palavra de Deus, você está orando para o diabo, o Deus deste mundo. Porque Deus nunca vai fazer uma coisa dessa, separar um casal, pá. Não pense nisso, não, tá bom? Então, busque a Deus. Se você é de outra religião e tem desejo de saber sobre esse Deus poderoso, comece a visitar, comece a buscar, comece a conversar com Deus no seu quarto e veja, faça a prova de Deus, que Deus vai te responder, tá bom? Como eu disse, todo mundo tem direito de servir ao Deus que quiser, até por lei. Só que nós, servos de Deus, nós cremos no Deus do impossível, o Deus invisível, mas imortal, está em todo lugar, Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Esse Deus pode fazer na tua vida muito mais do que você imagina. Pode te dar paz espiritual, pode te dar ajuda na hora da aflição, da tribulação, pode te guardar. Muitas das vezes você está em alguma religião que você tem algum poder de fazer isso, fazer aquilo outro. Quem serve a Deus também tem esse poder, viu? Serve a Deus pode orar por alguém e ela pode ser curada. Quem serve a Deus pode muito bem interceder por uma pessoa e o Senhor ir lá e libertar. Quem serve a Deus pode falar, pedir a Deus alguma coisa e Ele mandar os anjos fazer. E pelo testemunho aí você viu que as outras forças não tiveram poder contra aquela família, porque aquela família servia ao Deus maior, a um Deus que é acima de todos. Até você que está na tua religião, você sabe que Deus, Ele é maior do que todas as coisas, tá bom? É um conselho que eu dou. Entregue tua alma para Jesus Cristo, se converta, faça um concerto com Ele no batismo e veja como é bom. Você vai ter tristeza na vida, tribulações, algumas decepções, algumas angústias, vai. Mas a alegria verdadeira de Jesus Cristo vai estar na tua vida. Ele é o socorro presente. E no final de tudo isso, quando o Senhor Jesus Cristo vier no seu cavalo branco, Ele entrou em Jerusalém no jumentinho, né, na maior humildade possível, no jumentinho, mas quando Ele vem agora, Ele vem com coroa de rei, em cima de um cavalo branco, com o nome escrito na coxa: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Quando Ele vier, Ele vem, meu amigo, não é para estar passando a mão na cabeça de ninguém, não. Ele vai atrair os seus, e lá vai ter um tribunal chamado Tribunal de Cristo. E as ovelhas vão para a direita e os bodes à esquerda, como Ele mesmo falou nisso. Ele disse: as ovelhas à direita e o bode à esquerda. Todo mundo vai confessar o que fez. E quem tem um concerto com Ele, que foi firme e fiel, vai ganhar a coroa da vida eterna. E os que não acreditaram nas suas palavras, a segunda morte, que é o lago de fogo e enxofre, aonde o bicho nunca morre e o fogo nunca apaga, aonde vão ser queimados eternamente, aonde vai haver ranger de dente e gritos terríveis. Eu não quero. Como diz assim, eu não vou para aí. Quero não. Eu quero servir a Deus. Nas minhas tribulações, nas minhas fraquezinhas, tropeçando aqui, tropeçando ali, mas sempre pedindo perdão a Deus. Senhor, me perdoe. Eu sou fraco. Mas existe uma coisa em Deus chamada misericórdia. Se não fosse ela, ninguém se salvaria. A misericórdia dele é acima. Ela triunfa sobre o juízo. Vá por mim.
Vá pelo que está escrito aqui na palavra de Deus. Aqui é as palavras que vai te levar o caminho correto. Ele disse, eu sou a verdade e o caminho, né? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus te guarde. E mostrar para vocês aí a foto de uma... Consegui essa foto aí de uma pessoa que tem ajudado muito aqui o canal. É o João Vitor Barros Costa. Deus abençoe a tua vida, meu amado. Tem outras pessoas que ajudam sempre aqui o canal. Eu não consegui as fotos ainda, mas Deus te ajude, Deus te guarde, Deus te proteja. Essa aqui também é do Cristiano Bock, já tinha mostrado aqui antes. Também só tenho esses dois aí. Eu ainda vou conseguir as fotos dos outros também. Deus abençoe vocês e todos vocês que sempre ajudam o canal. Deus te abençoe. Lembre-se de orar por mim. Lembre-se sempre de orar por mim, porque quando eu vou orar, eu não esqueço de vocês. Fiquem todos com a santa paz de Deus. Tô indo nessa. Valeu!